Boa tarde a todos. Vou começar me apresentando. Sou Eliane Vieira de Araújo, sou pediatra do Hospital Infantil Joana de Guzmão e responsável pelo Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica e pelo Serviço de Atendimento à Criança Vítima de Violência Sexual. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre esse serviço do Hospital Infantil, que existe desde o ano 2000, após norma técnica do Ministério da Saúde em 1999, intitulada Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, quando então a Prefeitura de Florianópolis criou o Protocolo de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, conhecido como RAIVS, e nosso atendimento ocorre às segundas e terças-feiras no Hospital Infantil pela manhã, no ambulatório, e eu vou tentar passar alguns conceitos e orientações que podem ajudar no diagnóstico e no encaminhamento de crianças vítimas de violência. Então, vamos começar com a definição de caso, que eu vi que já na web passada foi dado, mas a gente vai reforçar esse conceito. A definição de caso é que uma suspeita ou confirmação de violência considera-se como uso intencional de força física ou de poder, real ou ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de movimento ou privação. A notificação com a investigação é obrigatória e dirigida aos conselhos tutelares e ou autoridades competentes, Juizado da Infância e Juventude ou Ministério Público da localidade, de acordo com o artigo 13 da Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma criança que, devido à violência doméstica, uma vez que ela necessite de atendimento hospitalar, normalmente foi vítima de violência menos graves sem que a comunidade denunciasse, ou seja, a escola, o centro de saúde, a igreja, a vizinhança. A omissão em não denunciar os casos de violência doméstica contra a criança e adolescente pode ocasionar sequelas físicas e emocionais para o resto da vida e a própria morte. Então, a gente chama muita atenção para os médicos e professores. Tem esse cartaz da secretaria mostrando que o médico, o professor, o posto de saúde, todos são responsáveis pela notificação e identificação de crianças vítimas de violência. As formas de violência contra a criança podem ser a violência física, o abuso sexual, a violência psicológica, a negligência e o abandono, violência autoprovocada nas tentativas de suicídio, e o trabalho infantil em menores de 14 anos. Normalmente ocorrem dentro da família por um ou mais autores de agressão que possuem laços de parentesco, familiares, conjugais ou vínculos afetivos em condições de relação de poder, física, etária, social, psíquica ou hierárquica. A violência física, estou botando como exemplo, a síndrome do bebê sacudido, que consiste em lesões cerebrais que ocorrem quando a criança, em geral menor de 6 meses de idade, é sacudida por um adulto. Isso é mais frequente do que se imagina. Então, aqui mostra algumas características do bebê sacudido, que é um bebê mais paradinho, com os olhos mais escuros, mais aprofundados, né? Que são típicos dessa criança. Outra coisa muito frequente é a síndrome da criança espancada. Refere-se usualmente à criança de baixa idade que sofreram ferimentos inusitados, fraturas ósseas, queimaduras, ocorridos em épocas diversas, bem como em diferentes etapas, sempre inadequada ou inconsistentemente explicada pelos pais. Crianças que têm seu registro no posto de saúde e que sempre tem uma história não muito bem explicada deve ser observada. Os indicadores físicos da vítima, presença de lesões no corpo, tais como queimaduras, feridas, cortes, mordidas, vergões, fraturas que não condizem com a causa atribuída, ocultação de lesões antigas e não explicadas. O comportamento da vítima, normalmente, ou ela é muito agressiva, ou é apática, temerosa, hiperativa ou depressiva, tendências autodestrutivas e ao isolamento. Baixa autoestima, tristeza, medo excessivo dos pais, relato de causas pouco prováveis das lesões, fugas de casa, problemas de aprendizado, faltas frequentes à escola. Características da família: oculta e justifica as lesões da criança de modo não convincente ou contraditório. Pode existir abuso de álcool ou drogas.
As expectativas sobre as crianças são excessivamente idealizadas, defende uma disciplina severa, normalmente tem antecedentes de violência doméstica na família. A violência psicológica é um tipo de violência mais difícil de detectar em sua forma isolada. Costuma estar presente concomitantemente aos demais tipos de abuso. Ela pode ser passiva, o abandono emocional, negligência com os cuidados afetivos da criança, e pode ser ativa, expressada de forma verbal ou em atitude de ameaça, castigo, críticas, rejeição, culpabilidade e isolamento. Os indicadores físicos na vítima é comportamentos imaturos, distúrbios do sono e dificuldade na fala. A criança faz xixi na cama, problemas de saúde como obesidade, falta de apetite, alergias, bronquite, asma, como consequência desse abuso psicológico. A criança tem comportamento tímido ou agressivo, destrutivo e autodestrutivo, baixa autoestima, isolamento, depressão, ideia e tentativa de suicídio, insegurança. A negligência. A negligência consiste em privar a criança de algo que ela necessita quando é essencial ao seu desenvolvimento sadio. Pode significar omissão em termos de cuidados básicos. É de complexa identificação, já que é difícil distinguir entre as privações socioeconômicas e a atuação voluntária dos responsáveis. É um dos tipos de maus-tratos mais frequentes, aparecendo muitas vezes associado a outras formas. 2 critérios são necessários para caracterizar uma negligência. A cronicidade, deve-se observar a ocorrência reiterada e contínua de algum indicador para determinar um caso como negligência, e a omissão. Um responsável deve ter deixado de satisfazer alguma necessidade da criança. Que a gente fala em cronicidade, as crianças que ocorre negligência, não é uma vez que ela caiu e se machucou que caracteriza uma negligência. A cronicidade mostra que são várias, por exemplo, são várias quedas não bem explicadas, ou são vários fatores, são quadros que se repetem para ser caracterizado como negligência. Os indicadores físicos na vítima: o desenvolvimento da criança é baixo do esperado, problemas físicos, necessidades não atendidas, doenças reincidentes ou não tratadas, desnutrição, desidratação e falta de higiene, fadiga, vestimenta inadequada ao clima. O comportamento da vítima é calmo demais ou agitado demais, faltas e atrasos constantes à escola e ao atendimento médico, comportamentos imaturos ou depressivos. As características na família: é apática e passiva, parecendo não se importar com a situação da criança, descuidada com a higiene, não demonstrando preocupação com a necessidade da criança. A violência sexual, que é o nosso tema mais, que é pertinente ao nosso serviço no hospital infantil, ele é todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual, cujo agressor está em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou adolescente. Tem por intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual. Em cerca de 80% dos casos, o abusador é um dos pais ou pessoa com algum laço afetivo com a família da vítima e conhecida da criança. A criança confia nessa pessoa, a grande maioria das vezes. As vítimas são, em geral, do sexo feminino e os abusadores do sexo masculino. Isso é o mais frequente, mas hoje em dia temos muito abuso também em meninos. Características da família: evita contato da criança com a comunidade, principalmente da escola, com o espaço de socialização. É muito possessivo, acusa a criança de promíscua, sedutora e de ter atividade sexual fora de casa. Crê que o contato sexual é a forma de amor familiar, oculta abuso sexual e alega outro agressor para proteger a família. Muitas vezes as crianças são vítimas sexuais por padrasto, por pai, e as mães não querem ver e não acreditam e não denunciam. Os indicadores físicos da vítima: dor ou inchaço na área genital ou anal, secreções na vagina ou no pênis, infecções urinárias, doenças sexualmente transmissíveis, comprometimento no controle das fezes de urina, dificuldades e doenças emocionais.
Comportamento da vítima. Apresenta comportamento sexual inadequado para a idade, fuga de casa, não confia em adultos, brincadeiras sexuais agressivas, vergonha excessiva, ideias ou tentativas de suicídio. Autoflagelação, depressão, sentimento de culpa, baixa autoestima. É muito frequente a gente perceber essas crianças com muito sentimento de culpa, porque elas prometeram que era um segredo, que não iam contar e acabam, por um momento, escapando e contando. Então, temos sempre que mostrar para essas crianças que criança nunca é culpada pelo que aconteceu. Como pode se dar a relação de violência sexual? Ela pode ser com contato físico, desde beijos erotizados, carícia nos órgãos genitais, até relação oral, anal ou vaginal. Pode ser sem contato físico, olhar perturbador, insistente, cantadas obscenas. Sem emprego da força física, pela sedução, aliciamento, intimidação. A criança começa a ganhar presente, começa a ganhar coisas que ela gosta, doces, e acabam aliciando a criança. Isso também é agressão. E mediante emprego da força física, que é o estupro ou o atentado violento ao pudor. O atendimento a essas crianças. A entrevista inicial. O objetivo de estabelecer uma relação entre o profissional de saúde e os pais ou responsáveis, além de se ouvirem as queixas apresentadas. Manter uma atitude de isenção, mesmo que haja suspeita de que um dos pais ou responsáveis seja o abusador. No entanto, deve-se esclarecer a suspeita ou confirmação dos maus tratos a fim de proteger a criança de novas agressões. Aí entra a importância das notificações dos casos. Não revitimizar a criança. O profissional que atender deve cuidar para que a abordagem do assunto não cause mais sofrimento à vítima. Nesses casos, pode-se interromper a entrevista e recorrer a profissionais mais experientes e capacitados no uso de métodos indiretos de revelação, caso seja necessário naquele momento. A abordagem empática, encorajar os pais a fornecerem as informações de fato, procurando mostrar que o interesse é ajudar a criança e a família como um todo. Evitar a discriminação ou criminalização dos agentes agressores, tratamento e quebra do ciclo de reprodução da violência. Hoje está provado que as crianças que são vítimas de violências podem ser futuros violentadores. Então, a criança tem que colocar isso aí, mostrar o que está acontecendo e a gente tentar quebrar esse ciclo, né? A criança tem que sentir que a gente está querendo ajudá-la, a família tem que entender que a gente está querendo ajudar a criança e mostrar que a notificação é a nossa forma de quebrar esse ciclo, é a forma de a gente ajudar. A gente atende há 13 anos criança vítima de violência, nunca tive problema por ter notificado criança com suspeita de violência. A gente notifica como suspeita de violência até que o quadro seja esclarecido. A abordagem, então, tem que ser cuidados básicos. No momento da abordagem, as crianças e adolescentes são sempre vítimas. É preciso deixar claro o porquê da conversa e como poderemos ajudá-la. O ambiente deve ser propício e não deve permitir interrupções. A linguagem deve ser clara e simples para que a criança ou adolescente entenda. No momento da abordagem, a atenção deve ser delicada, exclusivamente para a criança e adolescente. Devemos demonstrar interesse de ganhar confiança antes de pedir confidências. A princípio, devemos conversar sobre assuntos diversos. Não esquecer que a criança e adolescente precisa ser compreendida e levada a sério. Evitar piedade e filosofia. Nunca desconsiderar os sentimentos. Isso não foi nada, vai passar logo, não precisa chorar. Reações que a gente deve evitar são frustrações e ressentimentos devido à falta do controle e do preparo, excesso de zelo, começar com rodeios, né? Minimizar a gravidade, mostrar que aquilo não é nada e realmente é muito importante para a criança. Reação desproporcional frente à raiva da vítima, permitir que preconceitos e valores pessoais interfiram na abordagem, indução da vítima ideal, culpar a criança e adolescente e demonstrar surpresa, choro, horror, raiva, sinais de censura e desaprovação. Evitar reticências psicológicas. Muitas vezes o profissional resiste em acreditar na violência dos pais e, para fugir disso, prefere acreditar que foi um acidente, não dando prosseguimento ao caso. A retratação, a fim de amenizar os conflitos ocasionados pela revelação, a criança e adolescente acaba voltando atrás de seu depoimento. O depoimento infantil requer muitos cuidados e fundamental é não revitimizar durante o processo diagnóstico.
É muito frequente, hoje cada vez mais se dá valor para a primeira denúncia da criança, pela primeira fala da criança. Essa é que deve ser ouvida, porque a criança, depois de falar e desencadear todo o processo, muitas vezes ela quer voltar atrás na sua fala. Ela quer voltar atrás porque ela viu que o pai teve que sair de casa, porque o padrasto teve que sair de casa, ou porque o pai foi preso, e então a criança tende a voltar atrás. Então tem que ter muito cuidado para que isso não aconteça. Perguntas que se deve evitar: as que implicam em censura e participação ativa da criança. Perguntas diretas, inquisitórias, por quê? Perguntas que obriguem a precisão de tempo, quando? A gente procurar sempre conversando, associar com datas comemorativas e ver o que a criança pode contar sem pressioná-la. Informações que são importantes se obter nessa entrevista: a descrição da situação de vitimização, como o agressor induzia a submissão, rotina e periodicidade de vitimizações, presença de material pornográfico, saber se foi fotografada, uso de álcool ou droga, outras crianças e adolescentes e adultos envolvidos, presentes e recebidos do agressor e vitimizada também por outras pessoas, o que não é muito raro. Crianças que têm algum grau de deficiência são muito frequentemente abusadas por várias pessoas. Demonstrar sempre muita atenção e compreensão, focar na emoção, percebendo sentimentos presentes durante a abordagem. Ensinar que ela pode e deve dizer não. Contar a alguém, continuar contando até que alguém acredite e ajude. Lembrar sempre que a culpa não é sua. Aqui tem alguns sinais importantes do abuso sexual que a gente acabou já falando, mas distúrbio do sono, do apetite, ansiedade, agressividade, baixa estima, depressão, isolamento social, dificuldade de aprendizado, fuga, não querer voltar para casa, né? Comportamento inadequado para a idade, doenças sexualmente transmissíveis, medo de adulto ou medo de constante, fantasias excessivas, pesadelos, dor ou inchaço nas áreas genitais e anais. No hospital infantil, vou passar para vocês o que a gente faz no atendimento dessas crianças. As crianças são atendidas na emergência e, como tem o protocolo da raiva, a gente separa as crianças que o fato ocorreu a menos de 72 horas ou mais de 72 horas. Por que tem essa separação? Crianças que foram vítimas de violência a menos de 72 horas, tiveram contato com secreções, essas crianças devem ser tratadas para tentar evitar contaminação com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, gravidez. Então, essas medicações só vão funcionar se forem prescritas para essa criança com menos de 72 horas. Após 72 horas, não adianta mais fazer essa conduta. Em criança, a grande maioria das vezes, elas aparecem para consultar depois de 72 horas. Quando a família descobre, já passou a ser 72 horas, que seria o horário ideal para começar com a medicação. Então, como essas crianças com menos de 72 horas ficavam protegidas pelo protocolo Harvey, nós começamos a acompanhar as crianças vítimas de violência crônica, que são crianças que são abusadas, foram descobertas após 72 horas, que é a grande maioria do caso em uma criança. Diferente da mulher, que a grande maioria são no menos de 72 horas. Então, o fato ocorrido há mais de 72 horas, tu vai notificar, fazer a investigação, que é a ficha que tem do SINAM. Caso o agressor tenha contato direto com a criança ou adolescente, comunicar ao conselho tutelar sempre. Encaminhar para fazer BO na delegacia, então a gente manda para a delegacia faz o BO e ela encaminha para fazer o corpo de delito. Solicitar exames, sorologia para sífilis, hepatite B, gravidez e teste HIV. Normalmente esses exames, quando são recentes, ou quando a agressão foi recente, eles vêm normal com a criança. Então a gente faz o acompanhamento até 6 meses para ver se essa criança não teve nenhuma viragem sorológica. No hospital infantil, como já falei, a gente atende segunda e terça-feira às 8 horas e a gente marca a consulta direto pelo telefone 3251-9014, que é o da vigilância epidemiológica do hospital infantil. Fato ocorrido a menos de 72 horas, a gente coloca no protocolo RAIVES, que é o protocolo da Prefeitura de Florianópolis, que é a rede de apoio às vítimas de violência sexual. Então, o protocolo RAIVES, no que consiste? Então, ele tem um acolhimento adequado, evitar a revitimização, orienta para não higienizar nem remover roupas ou secreções antes do exame do perito, a não ser que haja ameaça à vida. A criança chega com uma agressão que precisa
uma cirurgia, alguma coisa, a gente vai tomar a iniciativa e depois resolve o resto da perícia. Mas o ideal é não mexer não fazer limpeza da criança. Acionar a sexta DP, que vai no hospital infantil para fazer o BO. E essa vai acionar o IML para também vir ao hospital fazer o exame de corpo de delito. O OBO é obrigatório em menores de 18 anos. Então, ele tem o telefone, no caso aqui de Florianópolis, os números que o hospital infantil usa, né? A ficha de atendimento à vítima de violência sexual é obrigatória e de maneira completa. Tem que preencher todos os dados, fazer a profilaxia das DST e HIV e contracepção, que é feito pelo protocolo. E depois disso, de fazer tudo isso na emergência, eles são encaminhados para o ambulatório de violência para a gente continuar acompanhando essas crianças e repetir os exames na época certa, que são 6 semanas e 3 meses e 6 meses. A gente sempre manda localizar o Conselho Tutelar da região. Aqui tem um site que tem o endereço dos conselhos tutelares, que sempre o Conselho Tutelar tem que ser notificado em caso de violência sexual. Qual a vantagem de procurar o atendimento nas primeiras 72 horas, que significa até 3 dias após a ocorrência? Então, o exame médico, realizar exame com cuidadoso para prevenir problemas, exames de laboratório, colher os exames laboratoriais de rotina, hepatite, sífilis, HIV, teste de gravidez. Diagnosticar se aconteceu uma gravidez indesejada, porque essas crianças têm direito à interrupção legal de gestação. A gente tem um convênio com o HU, é onde a gente encaminha as crianças para fazer a interrupção de gravidez. Coleta de provas que evidencia a violência, o BO e o exame médico legal, o IML. Que doenças que podemos prevenir procurando atendimento nessas primeiras 72 horas? Então, é o HIV/AIDS, né? Tétano, hepatite B, sífilis e várias infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem toda a medicação no protocolo, que acho que não é o caso aqui. Se alguém tiver interesse, depois pode pegar na aula, que faz penicilina, faz azitromicina, faz ceftriaxona, faz metronidazol, que são medicações todas para prevenir. E o antirretroviral que faz durante 30 dias, que é muito difícil as crianças fazer essa medicação toda por 30 dias. Então, a gente tem que encaminhar para o ambulatório e acompanhar, ver se estão tomando, se estão conseguindo fazer o tratamento. E faz a contracepção de emergência com o Norgestrel, que nas meninas que já menstruaram. Só vai fazer isso para quando tem chance de gravidez, né? Se houver vômitos até 1 hora após a ingestão dos comprimidos, repetir a dose e após se alimentar, né, procedimento e fazer antiemético. As vacinas que são recomendadas, hepatite B, tétano, se não tiver esquema completo tem que fazer, né? E fazer imunoglobulina quando não tem nenhuma vacina. E o tétano também tem todos os esquemas que normalmente os postos já fazem para contato com o tétano. Os exames que a gente solicita são sorologia de sífilis, hepatite, gravidez, HIV e pesquisa de espermatozoides na secreção. Tá? Então, normalmente o IML já vem e já colhe. Os exames que vão ser repetidos, então, é a hepatite com 6 meses após, o teste de gravidez 6 semanas após a relação sexual e o teste HIV 6 semanas, 12 semanas e 6 meses, que a gente repete, como eu falei. Aqui em Florianópolis, toda criança que é atendida no hospital infantil é encaminhada ao serviço ambulatório de alto risco 1 semana após o primeiro atendimento. Então, essa criança é atendida na emergência, faz toda a medicação e vai para o ambulatório para a gente fazer o acompanhamento. Sempre orientar para retornar em caso de atraso menstrual, que não é raro acontecer gravidez. Essa é a ficha de notificação, que você já conhece, e de investigação, né? Faz a notificação e faz a investigação. Isso entra no SINAM, que é onde vai dar para nós os dados estatísticos, o que é muito importante, porque toda medida de prevenção e saúde devem ser realizadas com base em dados estatísticos. E isso aqui é uma forma da gente estar, desde 2009, o Hospital Infantil está lançando todo no SINAM sobre esses casos. Eu coloquei aqui só uns números sobre o atendimento do Hospital Infantil, que a gente faz desde 2001, e a gente vê assim, como vem aumentando o número de violência, né, em crianças. Tá? Então, são bem frequentes e merecem realmente um programa de atuação e de diagnóstico precoce, principalmente para o pessoal que trabalha realmente na rede básica, que podem dar esses encaminhamentos. Isso aqui também é uma amostra da violência. No começo a gente só registrava as violências sexuais e agora a gente, a partir de 2008, que a gente começou no SINAM, a gente notifica todas as violências físicas, negligência, violência psicológica. Então a gente vê como são frequentes, a negligência como está alta, né?
cada vez mais diagnosticando problemas de negligência também. Muitas das queimaduras que chegam são por negligência, então toda criança com queimadura que tenha suspeita de negligência deve ser notificada. Crianças com quedas que tenham suspeita de negligência, uma criança pequenininha de meses que cai de uma laje, tudo tem que ver o que não tem negligência atrás, né? Uma queda, 2 quedas já começa como agressão. Então aqui a gente tem todas as violências notificadas no hospital infantil, mostrando que a violência sexual ainda é a mais frequente, que começou a ser notificada mais cedo também. A violência física, a violência psicológica e a negligência. Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que possa ajudar em algumas perguntas. E qualquer dificuldade, alguma orientação, a gente está no hospital infantil sempre, de manhã, no telefone que foi passado, 3251-9014. Obrigada. Então, pessoal, a primeira pergunta que eu tenho aqui é de Braço do Norte. Frente à suspeita de violência sexual, já deve-se solicitar os exames ou só nos casos de confirmação? E precisamos obter o termo de consentimento frente à solicitação do exame de HIV? Bom, toda criança vítima de violência, a gente, em princípio, com suspeita de violência, a gente já solicita os exames. É muito difícil confirmar muitos dos casos de violência sexual em criança. Quando a criança sabe contar se teve contato com secreção, se não teve, a gente até evita de solicitar. Mas quando tem contato com secreção ou tem dúvida se houve contato com secreção, o ideal é solicitar os exames. Tá? Quanto ao HIV, a partir do momento que a criança é notificada, a gente avisa para a família que a criança deve fazer quais os exames que vai fazer e o aconselhamento de fazer o HIV. Sempre fazer o aconselhamento e explicar por que está sendo pedido o exame de HIV. Jaborá quer saber, na violência sexual, o agressor é somente o adulto ou existe casos de agressor ser um menor ou uma criança? A gente considera a agressão sempre que tiver mais de 5 anos de diferença entre a vítima e o agressor. Só que é muito frequente a gente receber crianças, apesar de ser 5 anos, tem 3 e tem 8, são 2 crianças. Então a gente faz parte de orientação dos pais, com psicóloga, tudo para a gente evitar que esses fatos repitam. Mas é muito frequente ter violência também entre crianças. Jaguaruna pergunta, e no caso de adulto que recusa realizar a denúncia ou encaminhamento, fazer somente a notificação e investigação? Não, em criança menor de 18 anos sempre tem que ser feito BO. Tá? Se a família não quiser, a gente aciona o conselho tutelar e o conselho tutelar vai ajudar a fazer o BO. Então sempre tem que ser feito BO e a notificação. A notificação é obrigatória, é compulsória, né? E daí o conselho tutelar vai orientar essa família e vai chegar ao ponto de fazer o BO. Isso acontece muito frequente quando o agressor está dentro de casa e a família não quer fazer a denúncia. Então, só com o conselho tutelar que a gente consegue acabar conseguindo fazer essa notificação, né? Essa situação. E o Negrinho quer saber se esses gráficos que você mostrou são em Santa Catarina ou somente em Florianópolis? Esses gráficos são realizados com a estatística do hospital infantil. Como o hospital infantil é um hospital de referência, nós atendemos crianças de vários lugares do estado. Mais frequente, nossos casos, são da Grande Florianópolis, mas até temos de algumas regiões fora da Grande Florianópolis. Então, Benedito Novo fala quanto aos casos de violência entre alunos na escola que acabam por vir. A unidade também é passível de notificação? O que é obrigatória a notificação é a violência doméstica. Violência entre crianças na escola não é de notificação compulsória. Tá? É de problema administrativo da escola, mas não é de notificação compulsória. A notificação compulsória é a violência intrafamiliar e a violência sexual sempre. Videira fala, em caso de agressão com criança, é acionado o conselho tutelar. Então, o que fazer quando o mesmo não vem averiguar? O conselho tutelar sempre tem que vir averiguar. Sempre que tiver notificação de violência sexual, quem tem que assumir é o conselho tutelar. Esse conselho tutelar é que vai acompanhar a família, que vai ver quando essa criança vai ter que ser afastada da família, quando essa criança vai ter que ser atendida, feito o BO, tudo. Então, a recomendação é que o conselho tutelar sempre venha. Se o conselho tutelar não atuar, se parte para o Ministério Público. Daí o Ministério Público é que deve atuar.
Irani pergunta que tipo de abordagem o ACS e a equipe de enfermagem podem realizar. O que a gente recomenda sempre é que estejam atentos ao que a criança praticamente está pedindo para ser ouvida, o que a criança está querendo falar, né? Se a equipe de enfermagem, a equipe de saúde da família observa esses dados, essas clínicas que a gente colocou da criança, é importante que esteja feita uma reunião de grupo, a escola, com psicólogo, com que vocês tiverem acesso, para estudar cada caso e também chamar o conselho tutelar, porque em muitos casos o conselho tutelar já tem até conhecimento de alguma coisa que esteja acontecendo. Então sempre se recomenda que várias pessoas tomem a postura de se reunir e comentar os casos. Jaborá pergunta, então uma criança pode ser violentada por outra criança, mas precisa existir essa diferença de idade? Sempre que acontece violência entre crianças, se pede muito cuidado, porque o que pode acontecer é que o agressor já também esteja sendo vítima de violência e ele está reproduzindo o que aconteceu com ele. Então, sempre que houver entre crianças esses jogos sexuais, tem que ser estudado cada caso, sondar com a família o que está acontecendo, o que eles estão vendo, se eles estão participando de alguma... Às vezes os pais moram tudo numa peça só, o que eles estão vendo, o que está acontecendo. Porque se essa criança está fazendo com uma criança menor, provavelmente ele está reproduzindo o que fizeram com ele. Isso é muito frequente acontecer. E é lógico que não cabe BO, não cabe ação legal, mas cabe uma ação comportamental, né? Tem que realmente avaliar o que está acontecendo com essas crianças. Barra Velha pergunta, e no caso de paciente maior de 18 anos, deficiente mental com falta de cuidados, o conselho tutelar deve ser comunicado ou outro órgão? Acima de 18 anos não é a nossa área, mas se tem deficiência mental tem que ser comunicado, sim. Tem que sempre ser comunicado, negligência e maus tratos, tem que ser comunicado ao conselho tutelar ou ao Ministério Público. 3 barras. Como lidar com a violência física quando o agressor pensa que bater é educar? Bater e educar até que ponto, né? O certo é não bater nunca. Mas se ele está educando, sempre eu tentar orientar. Se as agressões persistirem, o conselho tutelar acompanhar o caso também. Benedito Novo pergunta, o CAPS também pode fazer esse tipo de notificação caso identifique algum caso ou deve encaminhar a equipe de origem para proceder à notificação? CAPS pode e deve fazer a notificação. Todo profissional de saúde, todo professor, qualquer pessoa que vê com uma situação de risco deve notificar. Então, a próxima pergunta é Treviso, eles dão um caso clínico aqui. Se você inicia o atendimento a uma criança que a mãe traz devido a mesma estar se comportando violentamente dentro de casa, na escola também, ele não consegue segurar o xixi nem as fezes. Por exemplo, ele faz nas calças mesmo, está indo a algum lugar, sente vontade de fazer e não consegue chegar até o toalete. E tem mais algumas informações. Foi chamado o pai, que no caso é o padrasto, e conversado sobre isso, da suspeita de abuso sexual. E ele relatou que vieram do Rio Grande do Sul e o médico pediatra do menino de lá falou sobre isso, inclusive acusando o padrasto. Mas a mãe, quando trouxe, não falou nada dessa situação. Então, que procedimento deverá ser feito? E tem uma pergunta que é parecida, que é de Vargem Bonita, o que fazer quando o agressor é o próprio pai e a mãe não quer fazer a denúncia? Por isso que a gente sempre fala, criança com suspeita de violência sexual tem que ser acionado a um órgão superior que tenha que acompanhar essas famílias. Esse caso desse menino tem muito a ver com uma criança violentada. Tem muito a ver. E essas mães, muito frequentemente, não querem fazer essa notificação, não querem acreditar no que está acontecendo, ou não querem. Então, sempre tem que ter o Conselho Tutelar ou um órgão superior, no caso do Ministério Público, para tomar conhecimento e tomar as condutas necessárias. Essas famílias têm que ser acompanhadas, a criança muitas vezes tem que ser afastada da família. O Tacílio Costa pergunta qual a competência da saúde e qual a competência do Conselho Tutelar. Bom, quanto à saúde, a gente tem que fazer a parte de riscos de infecção da criança. Se a criança teve algum contato que ela tem que ter risco de infecção, de ter a saúde mental dela, também fica por parte do médico. E quanto ao Conselho Tutelar, é o caso de verificação do fato.
É muito frequente a gente receber crianças com suspeita de abuso, ou com suspeita de negligência ou de maus tratos, que é feito uma denúncia por uma avó que quer tirar uma criança de uma família. Os pais separados, a avó quer tirar a criança, ou a mãe quer tirar do pai, ou o pai quer tirar da mãe, e ocorrem muitas essas denúncias, que o médico não tem condições de averiguar a situação familiar e averiguar a situação se realmente é um abuso ou não. Então o médico acompanha essa criança em termos de fazendo os exames, solicitando, ver se realmente teve algum dano à saúde, e um conselho tutelar é que vai estudar essa família e vai ver realmente o que está acontecendo. Eu sempre digo assim, o médico trata e o conselho faz a parte social, né? 3 pergunta: como a violência infantil deve ser abordada na visita domiciliar do ACS? Eu acho que cabe à visita domiciliar observar a situação da família, a interação das crianças com a família, e é muito de observação daqueles critérios todos que a gente falou de suspeita de violência física, de negligência, e cabe à saúde da família, a visita domiciliar é a que tem mais condições de averiguar esses fatos. Que a gente que fica no hospital recebendo a criança muitas vezes não tem esses dados, a gente tem que acreditar no que estão trazendo para a gente no momento, né? Blumenau gostaria de saber se descobrem que depois de 1 ano a criança foi abusada, como fica em relação ao teste de HIV? A criança, uma vez foi vítima de violência sexual e corre risco de ter pego alguma infecção, ela deve ser solicitada os exames. Deve solicitar para ver se não teve nenhuma infecção. Não só o HIV, como hepatite e doenças sexualmente transmissíveis. Lindóia do Sul pergunta como as equipes têm procedido em casos que não há indicativos físicos. É acompanhamento. Tem suspeita, essas crianças têm que ser acompanhadas de perto para ver se os fatos se repetem, né, e tão logo se note alguma coisa realmente confirmatória, notificar. Bom, apareceu mais uma pergunta aqui de Catanduvas. Eles falam que tiveram um caso onde a menina de 13 anos e o menino maior de 18. A família está revoltada, então até que ponto pode ser considerada violência? Essa é uma área que a gente diz que é muito difícil de analisar, porque muitas vezes esses relacionamentos são consentidos pela menina. Essa idade de 13 a 14 anos é bem complicado. O menino tem mais de 5 anos que a menina, normalmente a gente recomenda que seja feita a notificação. Tá? A criança tem 13 anos, pode ter sido voluntário, mas o menino já tem mais 5 anos a mais do que ela. Então sempre recomendo a notificação. Acima de 14 anos, a gente já pensa 2 vezes, porque a maioria das vezes é consentido. Então já não teria os critérios de violência, né? Então, eu agradeço a oportunidade de ter participado com vocês, ter passado esses conceitos. Até eu apressei um pouco, até para deixar mais espaço e tempo também para as perguntas. E se tiver alguma dúvida que a gente possa ajudar, vocês podem ligar para o Hospital Infantil, dentro do que a gente possa orientar, a gente vai orientar. Eu sempre digo que em violência, cada caso é um caso. Não existe uma orientação padrão para todos os tipos de violência. Então, sempre que tiverem dúvidas, se quiserem contar com a nossa ajuda, vocês têm o telefone do Hospital Infantil 3251-9014, que a gente está disponível para orientação do que for possível. Muito obrigado e até uma próxima vez.